Olá, Gil aqui. O assunto hoje é Padre Antônio Vieira e tô lendo a história da Companhia de Jesus no Brasil. Mas aí, coisas da faculdade, também tem o Darcy Ribeiro, que vem falando sobre as Índias. O Krenak falou sobre instituir sentidos. É um texto, é uma fala do Krenak, ele já está um pouco mais idoso, não sei exatamente com qual idade, mas ele já domina bastante o modo europeu de diálogo, né? E aí ele fala que as coisas instituir sentidos. E a expressão trazida pelo Darcy Ribeiro é suportar a beleza, né? Daquilo tudo, né? As índias mexendo com as mãos a sua própria comida. Nessa tribo lá do Darcy Ribeiro, eles se separavam, eles se dividiam em novas tribos, mas não tinha noção de se mudar. Tipo assim, né? Vou me mudar com meus filhos e tal. Não, eles se separavam em. Se separavam. Uma outra tribo que eu tive acesso às fotos, né? A reflexão. É porque nessa tribo do Darcy Ribeiro, a casamento era. Se a Índia quisesse se separar, podia. Se o cara quisesse se separar, também podia. Mas a mulher adúltera era espancada. E aí numa outra tribo lá que eu vi a história, tinha um cinto de castidade que dava panema se a Índia não tivesse com aquilo. Fazia um cordão com folha de coqueiro e colocava um grãozinho de arroz lá no cabaço da menina. E aí a menina tinha que estar com aquilo. Se a menina não tivesse com aquilo, dava panema. Panema é você, tipo, você ficar com azar. Tipo, você ter um azar numa caça com javali, por exemplo, né? Então, tem tudo isso, certo? Muito bem. E aí a história do. É tudo pra falar, né? Com, a gente reflete muito sobre a nossa forma de diálogo e o uso da palavra com a Odisseia. E eu vou ler aqui 3 páginas da história da Companhia de Jesus, porque a história se dá com o advento do Padre Antônio Vieira no meio desse tiro, porrada e bomba. E pelo que eu entendi, os padres não chegaram junto com as caravelas dos portugueses que estavam colonizando, então não necessariamente a chegada da igreja era vista com bons olhos pela sociedade. Em algumas das capitanias, as duas capitanias. Não, gente, quem né, tem informação aí de professores de história para isso, certo? Das 15, duas de 15 capitanias hereditárias foram mais rapidamente bem-sucedidas economicamente, não sei o que lá, porque teve casamento de portugueses com índios, né? Portugueses com índios se casaram e aí isso tudo aconteceu e aí tem o Padre Antônio Vieira, pelo que eu entendi, é super polêmico. O primeiro capítulo é sobre a biografia dele, é uma biografia muito exasperante, então eu confesso que eu não entendi se no final ele conseguiu voltar ou não para o Brasil, mas que foi muito aclamado como orador em Portugal. O capítulo 2, ao qual vou ler as 3 páginas, é sobre a liberdade dos índios. Mas coincidiu com a vinda em 1653 a publicação de uma ordem régia levada pelo capitão Mor do Maranhão no seu regimento de pôr em liberdade todos os índios até então cativos. Tal ordem, só publicada alguns dias depois da chegada de Vieira, provocou logo uma tentativa de motim, tão semelhante a todos os mais que se vêem já nele incitando o povo contra os jesuítas, não só gente da Câmara, mas curas e religiosos de outras ordens. E aparece já
bem caracterizada a arma do boato e da calúnia. Já aparece já bem caracterizado a arma do boato e da calúnia, usada sempre e até hoje. Quando, por qualquer interesse de caráter material, político ou religioso, importa desacreditar qualquer corporação, e, no caso de que se trata, a companhia. Neste primeiro combate de 1653, ganho por Vieira, está em compêndio o espírito de todas as lutas desse gênero. Variam apenas os episódios e as pessoas. Desta, é ele próprio o relator em carta para a Bahia. Tinha mandado nesta ocasião Sua Majestade uma lei, na qual declarava por livres, como nesse Brasil, a todos os índios deste estado, de qualquer condição que sejam. Percebo que a condição de liberdade do índio é um negócio meio engraçado, porque o português faz o quê? Cercam a casa, botam um teto, e os índios, eles brigavam também pelo sítio, tipo, onde eles vão arrumar comida, entendeu? Onde tem caça mais fácil. Então, num lugar eles vão caçar, eles vão querer andar um pouco até o lugar que eles botaram a rede deles, vai querer ter rio perto, né? Então, é um negócio meio delicado isso aqui. E eles já se separavam já em tribo entre eles, né? Então, tu ia para ali para lá do Rio, eu já vou daqui para cá pro Rio, e nisso não chegando de português para levantar a casa. Qualquer corporação, e no caso de que se trata a companhia, a carta dele tinha mandado, nesta ocasião, Sua Majestade, uma lei na qual declarava por livres, como neste Brasil, a todos os índios deste estado, de qualquer condição que sejam. Publicou-se o bando com caixas e fixou-se a ordem de Sua Majestade nas portas da cidade. O efeito foi reclamarem todos a mesma lei, com motim público na Câmara, na praça e por toda a parte, sendo as vozes, as armas, a confusão e perturbação, o que costumava haver nos maiores casos, resolutos todos a perder antes a vida, e alguns houve que antes deram a alma do que consentir que se lhes houvesse de tirar de casa os que tinham comprado por seu dinheiro. Aproveitou-se da ocasião o demônio e pôs na língua, não se sabe de quem, que os padres da companhia foram os que alçaram de El Rei esta ordem para lhes tirarem os índios de casa e os levarem todos para as suas aldeias e se fazerem senhor deles. Criaram um boato que isso estava acontecendo. Olha que viagem. E aí, por causa disso, o bagulho começou a acontecer. E que por isso vinham agora tantos. Achou esta voz fácil a entrada, não só nos ouvidos, mas nos ânimos do vulgo, atiçando, talvez, a labareda, alguns que tinham obrigação de a apagar. Mas esta a desgraça, que os da mesma profissão sejam de ordinário os mais apaixonados contra nós, porque só eles querem valer na terra e ofende-lhe os olhos tanta luz na companhia. E, posto que houvesse pessoas das mais graves e autorizadas que se puseram em campo por nós, contudo contra um povo furioso, ninguém prevalece. O furor que tinham concebido contra a lei de El Rei, a qual também não perdoaram, arrancando-a de onde estava, todo o converteram contra os padres da companhia, não duvidando já de fazer alguma demonstração com eles, mas tratando ou tumultuando em qual havia de ser. Para o fazer com maior justificação, como a eles lhes parecia, formaram uma proposta ao capitão Mor, governador, em nome da nobreza, religiosos e povo de todo o estado, na qual lhe requeriam levantasse o bando, alegando que a república se não podia sustentar sem índios e que os de que se serviam eram legitimamente cativos.
que as entradas ao sertão e resgates eram lícitos, que os índios eram a mais bárbara e pior gente do mundo e que, se vissem com liberdade, se haviam de levantar contra os portugueses. E outras coisas, a este modo, umas verdadeiras e outras duvidosas, e as mais totalmente falsas e erradas. Esta proposta, assinada pelos prelados da reunião das religiões, olha isso, porque o padre ele faz uma certa introdução de ideias mais elevadas na sociedade. Esta proposta, assinada pelos prelados das religiões e pelos 2 vigários, nos mandou à Câmara para que também a assinássemos. Escusamo-nos de o fazer, porém insistiram a que respondêssemos. Sofreram censura. Mas também a pessoa está em cargo religioso. É mais difícil da pessoa não querer falar sobre determinada coisa. Pareceu a todos os padres que devíamos responder e que a resposta fosse a mais favorável ao povo, quanto desse lugar, à consciência, para que entendessem que só obrigados dela nos não conformávamos em tudo o que eles queriam. Feita esta resposta e aprovada por todos os padres, levaram-na 2 ao vereador mais velho, que é pessoa muito autorizada, capitão Mor, que ficou no Guarupá, e dos maiores devotos e benfeitores que tem nestas partes a companhia. Era em papel apartado, para que pusessem usar dele ou não como lhes parecesse. Disseram-se, tipo licitação, né? Levando o papel separado. Disseram-se as missas todas daquele dia por esta tensão com cedilha, por esta tensão. E no seguinte, estando nós conferindo que mais orações e penitências se haviam de aplicar, era a 1ª hora da noite, e eis que ouvimos um tumulto muito maior que os passados, o qual cada vez soava mais e se vinha avizinhando a nossa casa. Saímos a uma varanda e as vozes que se ouviam eram: padres da companhia, fora, fora, inimigos do bem comum, metamos em 2 canoas rotas. Entre as vozes reluziam as espadas, das quais escaparam com muita dificuldade o piloto, alguns marinheiros da caravela em que viemos, contra os quais arremeteu o povo, querendo-os matar por nos haverem trazido. Antes de continuar aqui, o Padre Vieira, nessa tribo aí do não sei o que, de pequeno se dava um arco e flecha para o menino e naus recurvas para serem feitas. Enfim, o tumulto cresceu de maneira que, para o sossegar, foi necessário que o governador, com todas as 3 companhias, que aqui há de presídio, com balas e mechas acesas, os viessem arrancar das nossas portas. Não houve, porém, em todo esse tempo, que seria espaço de 1 hora, quem se atrevesse a pôr as mãos nelas. Só o vereador, que já dissemos, entrou a pedir que quiséssemos por alguma moderação do nosso parecer sobre os pontos que tocavam à liberdade dos índios, para que com isso se moderasse também aquietasse o povo. Respondemos-lhe com declarar a grande vontade que tínhamos de servir a esta república, na qual também nós éramos parte, pois viéramos para viver e morrer nela, e que por esta causa, no nosso papel, seguíramos as opiniões mais largas e favoráveis aos moradores,
e que só lhes negávamos nele aquilo que, em coincidência, não podia de nenhum modo pertencer. Que o nosso primeiro intento fora não dar parecer nesta matéria, pelos não desagradar, mas que, obrigados deles mesmos a dizer o que sentíamos, faltaríamos muito ao que de nós se esperava, se disséssemos coisa alheia da justiça e da verdade. E no caso que, pelos contentar, nós o fizéssemos, então merecíamos não só que nos lançassem fora, senão que nos tratassem muito pior. Sobre isso, lhes referimos como em Lisboa renunciara o padre Manuel de Lima, o ofício de pai dos cristãos, como na Índia, e eu na administração e repartição dos índios, tudo a fim de evitar encontros nesta matéria com os portugueses, cujas almas, primeiro que as dos índios, vínhamos buscar ao Maranhão. Os jesuítas entravam lá, catequizavam e metiam o pé, eles não ficavam necessariamente dentro da aldeia. Partiu-se o vereador bem satisfeito da nossa resposta e resultou o vir ele pela manhã no dia seguinte com os mais, em forma de câmara, a terem satisfação conosco sobre o tumulto da noite passada, estranhando muito o atrevimento do povo e sentindo que na terra em que eles governavam tivesse sucedido tal descompostura. E o mesmo cumprimento vieram também ter conosco os mais graves na terra. Aquietaram-se com isto as vozes e os tumultos, porém os ânimos pouco ou nada sossegaram. Cada dia, de ali por diante, nos levantavam um falso testemunho. Dia da purificação de Nossa Senhora, fez o padre Francisco Veloso a doutrina dos índios, como é costume, a primeira missa da madrugada. E sendo que de indústria só lhes ensinou as orações. Só ensinava as orações para os índios, sem lhes falar outra palavra. Disseram depois que pregara aos índios, como todos eram forros. De aí a poucos dias nos escreveu um prelado de certa religião. Assim nos tratavam, que lhes tomáramos 4 índios que andavam trabalhando nas suas obras, para nos irem remar uma canoa, estranhando-nos muito semelhante termo, e nem tal canoa nem tais índios houve, nem sombra de fundamento sobre que tal quimera se pudesse levantar. Logo espalhou o procurador do conselho que um índio lhe fugira, e se recolhera na casa dos padres, e que lá lhe tinham escondido, sendo tão grande falsidade como as demais, as quais nós, sem nenhum estrondo, tirávamos logo a limpo, de maneira que constava serem todas invenções de gente malévola, com que cansaram e desistiram deste modo de perseguição. Não faltou neste tempo quem, lembrado da diferença com que fôramos tratados e pretendidos em Cabo Verde, quase esteve arrependido de não se deixar ficar lá, mas esta mesma perseguição devia animar mais nossa confiança, pois o demônio nunca procura estorvar, senão onde prevê alguma coisa que temer. O capitão Mor, no meio do alvoroço, praticou também um ato que mostrava o seu ânimo, a princípio mal disposto, negando ordem a dois padres para se embarcarem para o Pará. Interveio Vieira. Entendi que o homem, é porque é polêmico, o negócio dele é polêmico, mas né, a oratória dele é, nossa, impecável. Entendi que o homem queria quebrar comigo, já entre aspas, entendi que o homem queria quebrar comigo, que para tudo pode haver intentos, e eu, pelo mesmo caso, fiz uma resolução muito assentada de não quebrar com ele por mais injúrias que me dissesse ou fizesse. As palavras com que me recebeu foram as do cabo. Deixou-se de que
os padres se embarcassem sem sua licença, a que satisfiz, com não sabermos que havia tal ordem. Nem entendíamos. Eles queriam pegar o padre e mandar embora pro Pará, não. Só que esse pessoal da Companhia de Jesus não é pra estar aqui, não. Pega aqui tua arnalda recurva, vou te dar aqui tua arnalda recurva pra tu voltar. Entendi que o homem queria quebrar comigo, então não sei o que. Fez resolução muito assentada de não quebrar com o homem. As palavras que me receberam foram do cabo, deixou-se que os padres embarcassem sem sua licença, a que não satisfez, como sabermos que havia tal. Não sabemos que havia tal ordem, nem entendíamos como a poderia haver sobre religiosos. Não entendíamos como poderia haver sobre religiosos. E em lhe dizer e provar com os criados de sua casa que os mesmos 2 padres naquela mesma manhã e 2 dias antes o tinham ido buscar para lhe darem conta da sua jornada. Sobre esta queixa vieram outras, e que nós tínhamos a razão de sermos os queixosos, que não era não lhe ter o padre Mateus Delgado tomado a vénia de ilustríssimo senhor na pregação da cinza, que no dia antes pregara na nossa casa. Certo é que o fez o padre por pura inadvertência, e por ser coisa nunca imaginada, nem imaginável no Brasil, fazerem-se semelhantes cerimônias a capitães capitães mores, nem ainda aos que o são com o nome de governadores. Para curar esta chaga, que era a que estava mais em carne viva, lhe disse que, sem embargo de eu estar deliberado a ir passar a quaresma nas aldeias, pregaria o domingo seguinte na matriz e lhe tomaria a vénia na mesma forma, para que todo o povo conhecesse que a falta passada fora esquecimento do pregador, e não querer a companhia, negar-lhe a cortesia que as outras religiões lhe faziam. Com isto foi a licença para partir o barco. Fecha aspas.